A paz, meus queridos e amados irmãos. Quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Mas antes de compartilhar essa palavra, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, assine a notificação e não deixe de dar aquele like para que essa mensagem possa ir e chegar a muitos outros corações. Eu quero trazer uma mensagem sobre 5 motivos para falarmos em línguas. Quero ler um texto da Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 4, que nos diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Interessante que as línguas estranhas é uma doutrina que é muito importante e que nós devemos entender, compreender e ensinar. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos que sempre houve na história alguém que buscasse, alguém que ensinasse e alguém que acreditasse nesse dom. Nós olhamos, por exemplo, Tertuliano e Irineu, conhecidos como pais da igreja, no século II. Eles relataram em sua obra que na sua igreja, na sua comunidade, havia pessoas que falavam em línguas. Nesse mesmo tom, nós vemos João Crisóstomo também relatando isso. Sempre houve alguém na história. Quando nós olhamos para várias pessoas, quando os metodistas primitivos, segundo a história diz, que muitos deles oravam em línguas, que eles buscavam a santificação. Segundo um relato, em 1873, na grande cruzada de D.L. Moody em Londres, houve um movimento tão forte do Espírito Santo que muitas pessoas falavam em línguas e havia uma atmosfera profética. Que falar de Finney, que ele mesmo, Charles Finney, ele mesmo relatou que ele falava em línguas. Segundo algum dos seus biógrafos, Martinho Lutero, ele orava em línguas e profetizava. É notório que sempre houve na história da igreja alguém que acreditou, alguém que buscou e alguém que ensinou sobre isso. Mas o grande ápice da doutrina da falar em línguas se deu em 1906, quando então o William Joseph Seymour começou a buscar o batismo, começou a buscar o dom de línguas. Então, lá na rua Azusa, ele recebeu este dom e começou a falar e buscar e ensinar. Desde então, o movimento pentecostal tem tomado cidades, tem tomado países, e nós vemos que no nosso país o Pentecoste, o movimento pentecostal é maior dentro do nosso país. Nós vemos que realmente o Pentecoste, o falar em línguas é importante. Nós devemos entender essas línguas. Muitas pessoas, mas existem pessoas que são contra, pessoas que não acreditam. Mas eu quero deixar aqui 5 motivos para nós acreditarmos, para nós falarmos em língua. O primeiro grande motivo é porque é bíblico. Falar em línguas é bíblico. Todas as pessoas que são contra o dom de línguas, eles deveriam pegar uma tesoura e cortar das páginas da palavra de Deus aonde fala sobre falar em línguas. E não são poucas passagens. Existem várias passagens. Nós vemos em Atos capítulo 2, nós vemos na casa de Cornélio, nós vemos um capítulo inteiro que Paulo dedicou ao falar em línguas, a doutrina de falar em línguas, o uso correto. Paulo não era contra o dom de línguas. Paulo ele era contra o mau uso do dom de línguas. Paulo ele usou um capítulo todo para falar sobre este assunto. É bíblico. O falar em línguas está na Bíblia e nós devemos então acreditar. Segundo motivo que eu olho e vejo é porque os apóstolos falavam em línguas. Quando você olha a Bíblia, você vê que Pedro falava em línguas, os apóstolos falavam em línguas. Paulo ele relatou em Corinto, na igreja de Corinto, que ele falava mais línguas que todos aqueles de Corinto, a igreja que estava em Corinto. Os apóstolos falavam, então nós devemos também falar em línguas. Terceiro motivo,
Porque a línguas estranhas edifica a nossa vida espiritual. Foi o que Paulo diz, aquele que ora em língua edifica a si mesmo. Por isso devemos orar em línguas. Quanto mais oramos em línguas, mais a nossa vida espiritual cresce. Quanto mais oramos em línguas, mais intimidade com Deus teremos. Quanto mais orarmos em línguas, mais cheio de Deus seremos. Nós precisamos orar em línguas, falar em línguas, buscar este dom. Terceiro motivo, outro motivo que quando falarmos em línguas, aumentamos a nossa fé. Como disse o escritor Judas, livro de Judas diz, versículo 20, que quem ora no Espírito, ele aumenta a sua fé, ele acrescenta a fé. Então, quando oramos em língua, a nossa fé é aumentada. E o último motivo que eu quero falar agora é: quem ora em línguas é um sinal de quem tem o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que é um sinal definitivo. Não estou falando que é o grande sinal. Porque existem pessoas que falam em línguas. Existem 3 fontes de falar em línguas. Existe a fonte humana, a inspiração humana. Existe a inspiração demoníaca. E existe a inspiração realmente divina, que é do Espírito Santo. Mas é um sinal das pessoas que são cheias. Quando nós olhamos no capítulo 2 de Atos, nós vemos que aquelas pessoas que foram cheias do Espírito Santo, elas falavam em línguas. Existem muitos sinais de quem tem o Espírito Santo, e falar em línguas é um sinal. Aquele que fala em línguas verdadeiramente vinda do céu. Que Deus te abençoe, que se você que ainda não fala em línguas, que você não recebeu este dom, que você possa receber. Mas para você receber, você precisa acreditar, você precisa buscar, você precisa pôr a sua fé em ação. Que Deus te abençoe e essa mensagem fica no seu coração e você seja abençoado. Em nome de Jesus, amém.